Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Isso é bastante comum em problemas de análise combinatória. Você está fazendo a quantidade de jogos e é sempre um jogador jogando contra todos os demais. Então, cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos ou o maior número de vitórias. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se fossem 2 jogadores, só haveria uma partida. Se tivéssemos 3 jogadores, seriam 3 partidas. 4 jogadores, 6 partidas e assim por diante. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Na verdade, quando você faz essa contagem do número de jogos, você está querendo saber quantas duplas você é capaz de formar tendo à disposição 8 pessoas, 8 jogadores. Porque para determinar o número de jogos, você precisa determinar o número de duplas possíveis. Por exemplo, João joga contra Pedro. Depois o João joga contra o José. E assim sucessivamente eu vou fazer todas as duplas possíveis. Se eu tenho que selecionar o número de duplas, eu vou colocar aqui 2 posições a serem escolhidos os jogadores. Quantas possibilidades eu tenho de escolha do primeiro? 8. Qualquer um deles pode ser o primeiro. E a escolha do segundo? Qualquer um dos 7 que restam. E aqui você tem que pensar se a ordem é importante ou não. Se você escolhe, por exemplo, a dupla João e Pedro, ou troca Pedro e João, o jogo é o mesmo, porque ele disse que cada jogador joga uma única vez contra cada um dos outros. Então a ordem não é importante. Divido por 2 fatorial para desprezar a ordem entre eles. Isso nos daria, de forma simplificada, 8 por 2, 4, vezes 7, um total de 28 possibilidades, ou de 28 duplas a serem formadas. Isso determina a quantidade de jogos que você terá. Feito de uma maneira mais genérica, você podia pensar, se você tivesse N jogadores, quantos jogos você seria capaz de fazer? Jogadores. Quantos jogos você teria no mesmo esquema de cada um enfrenta todos os demais? N possibilidades de escolha do primeiro, N menos uma opções de escolha do segundo jogador, e a ordem não era importante, você tem que desprezar a troca de ordem entre eles, você dividiria por 2 fatorial. Essa tabela, inclusive, poderia ter sido construída utilizando-se isso. Substitua o N por 2. 2 vezes 1, 2 dividido por 2, 1 jogo. Substitua por 3. 3 vezes 2, 6 dividido por 2, 3 jogos e assim sucessivamente. Nesse problema, o Enem deu uma tabela que não te servia. A não ser que você conseguisse olhar para os valores do número de jogadores e o número de partidas e conseguisse estabelecer esse tipo de relação. Aí sim, você poderia verificar. Nesse caso aqui, se você acompanhasse, o número de partidas teve um acréscimo de 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7. Você teria então, na continuidade, mais 7 partidas, de acordo com essa construção. Vista ainda de outra maneira, se você não fosse utilizar raciocínio e pensasse na quantidade de duplas, você está fazendo uma combinação dos 8, 2 a 2. É uma combinação porque a ordem não importa. Dos 8 jogadores, você quer selecionar quantas duplas existem. Pela fórmula, você tem o fatorial do total sobre o fatorial da diferença, 8 menos 2 são 6 fatorial, e o número de elementos com fatorial, 2. Abro isso, 8, 7, 6 fatorial, por 6 e 2. Esse 6 fatorial simplifica com 6 fatorial. O 8 dividido por 2 dava 4, vezes 7, 28 jogos. Você escolhe qual a maneira melhor de fazer
utilizando o raciocínio ou utilizando a fórmula, ou ainda, como eu havia dito, tentando ver um padrão que a tabela te possibilitava. Isso é muito tradicional, você tem que saber calcular duplas, ok?